Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai falar com ele, que é fundador e CEO da Genética Conquista, para a gente falar sobre uma raça especial, que é a Senepol. Fábio, seja bem-vindo, Fábio Melo. Obrigado pelo espaço, né? Um prazer estar aqui, poder compartilhar a informação da raça Senepol e dentro desse ambiente, né? E eu vou fazer um negócio diferente. Você viu que na nossa decoração aqui, ó, todos os episódios a gente tá aqui com Tem o Zeppelin aqui e o Nelore aqui. Eu vou mudar por causa de você, hein? É. Diferente hoje. Pronto. Moço, você tem ele aí. Vamos Senepol aí pra você. Vamos falar diferente hoje. É isso aí. Fábio, vamos lá. Vamos primeiro, então, pro pessoal entender o que é a Genética Conquista, o que é essa empresa que você tá à frente hoje. Genética Conquista, ela hoje é a marca que notabiliza o processo nosso de melhoramento genético das raças Senepol e Nelore. Entretanto, era Senepol da Conquista, ou seja, o mercado ainda tem o Senepol da Conquista. Ficou marcado, né? Marcado. Tanto que muitos me chamam de Fábio Senepol. Fica salvo ainda no contato lá. Exato. Então, de 2013, nós iniciamos esse projeto com a raça Senepol, até impulsionado aí pelo Jorge Basílio, família Basílio, que foi um precursor do Senepol aqui no Mato Grosso. Cria lá em Juína. E aí, de 2013 a 2020, apenas e tão somente o Senepol fez parte do nosso trabalho. Em 2020, agregamos nesse projeto o Nelore, razão pela qual então ficou Genética Conquista, ou seja, um trabalho de melhoramento genético dessas duas raças que se combinam muito bem. Hoje você faz um trabalho unindo as duas, né? Mas como foi o que você disse, o Senepol foi uma marca sua de um tempo atrás. Eu já visitei algumas vezes a sua fazenda lá e o sistema de produção que você tem lá é muito especial, é muito grande, né? Digamos assim, porque tem todo um trabalho de monitoramento de cada animal em tempo real. Como que você chegou nisso aí com o Senepol hoje? Veja só, a partir do momento que eu decidi criar o gado puro, considerando que a fazenda não é muito grande, você tem que agregar valor. E quanto mais valor agregado você tiver no animal, consequentemente, você tem índices econômicos melhores. Isso é natural. E para se atingir isso, você não pode fugir de tecnologia, você não pode fugir do aperfeiçoamento. Então, eu me cerquei de tudo que tinha disponível no mercado, no que tange aí a empresas de assessoria, de consultoria, de programas de avaliação, né, de ferramentas para medir, né, dos cores eletrônicos a uma ultrassom de carcaça. Então, fizemos uso de tudo isso e continuamos fazendo uso dessas mesmas ferramentas também na raça Nelore. Então, ou seja, o nosso laboratório sempre foi o Senepol. Aprendemos a trabalhar com o gado PO, aprendemos a entender o mercado do gado PO, num pós-venda muito efetivo, isso é muito importante quando você trabalha em gado PO. E aí, com esse know-how, vamos chamar assim, damos continuidade ao Nelore. Mas são duas raças que são criadas dentro do mesmo laboratório, vamos chamar assim, né, da mesma fazenda, dentro do mesmo manejo, onde você tem o banco de doadoras Senepol e o banco de doadoras Nelore. E muitas vezes, inclusive, você usa o mesmo lote de receptora para colocar um pouco de embrião Nelore e um pouco de embrião Senepol. Então, naquele lote de receptora, começa a pingar vermelhinho e branquinho. E o Nelore não é só uma barriga de aluguel, né? Não. Tem uma qualidade genética que você vem trabalhando isso e entregando um boi muito melhor, né? O trabalho com a raça Nelore hoje na fazenda é o mesmo trabalho da raça Senepol, ou seja, trabalhando genética. O core nosso é vender touros. Quais touros? O touro Senepol e o touro Nelore. Né? E aí nós temos, claro, o banco de receptoras. E as receptoras são variadas. Tem receptora Nelore, cruzada, F1 Angus, F1 Senepol, Caracu, enfim. Isso o que ela precisa ser uma boa mãe, né? Uma leiteira, porque a base genética vem do touro. São essas doadoras. As doadoras que nós temos, que por conta de uma avaliação muito forte, definimos os acasalamentos, usando os touros que estão em centrais aí, líder de sumária, enfim, para cada ano entregarem mais melhoradores. Mais, né? Fábio, hoje os pecuaristas, eles não se atentam a algo muito importante na pecuária, que é investir num touro que tem uma genética de qualidade.
Às vezes ele acha que pagar um pouco mais caro e ter um touro com uma genética melhorada, uma genética de qualidade, não vai trazer lucro, mas isso colocando no papel ali, ele vem e traz um número muito posteriormente, um número muito maior com os animais, né? Porque você entrega uma carcaça melhor, entrega um animal melhor. Como que funciona isso, né? O boi de boiada, né, que a gente fala. Que O boi de boiada, hoje, vamos usar uma palavra que a gente não gosta muito, enfim, é o câncer. O boi de boiada é o câncer da pecuária nacional. O trabalho feito capitaneado pela BCZ mostrou que 50% das vacas expostas no país, estamos falando de 60 e poucos milhões, 65 milhões de vacas, metade disso emprenhada com boi de boiada. Qual é o efeito? Você não muda nada. Sabe como é que muda? O Brasil tem 220 milhões de cabeças. Os Estados Unidos tem 98 milhões de cabeças, ou seja, menos da metade do que nós temos no país. Estados Unidos produz 11,8 mil toneladas de carne ano. Nós produzimos 11,2 toneladas de carne. Metade eles estão produzindo. Com metade eles produzem mesmo a carne que nós produzimos. E o que é isso? Genética. Que a comida deles é diferente da nossa? Não. É a mesma coisa, o coxo é o mesmo, as rotinas de manejo são as mesmas, mas a diferença é, ele desmama um bezerro lá com seus 300 quilos, e aqui não se desmama nem com 200 quilos. E qual é a diferença disso? Genética. Então, a partir do momento que a pecuária nacional começar, principalmente esse que não é aberto, submetido a entender o mercado, a entender que efetivamente o touro melhorador vai entregar para ele um animal mais pesado, mais precoce, enfim, nós vamos continuar nesse ciclo vicioso. Então, quando se fala em melhoramento genético, você tem as DEPs, né? Desenvolvimento esperado da progenie. Então, ali, quem faz um trabalho de programa de melhoramento genético, está dentro dos programas, nós já temos uma acurácia muito forte, muito alta, quantos quilos a mais você vai ter de bezerro na desmama? Quantos quilos a mais você vai ter de bezerro no sobreano usando aquele touro melhorador? Então não é um chute isso. É uma informação precisa, porque isso deriva de muita informação que foi compilada pelos programas, consequentemente serve de ferramenta para a nossa decisão de compra e, no nosso caso, de acasalamento. Então, o grande problema da pecuária nacional hoje, Augusto, é boi de boiada. E o touro melhorador, e nós estamos num momento hoje de uma arroba até razoável, R$300. Então, esse pecuarista está usando aquele boi de boiada, ou está usando um touro velho, com uma avaliação genética já ultrapassada, ele consegue fazer um bom dinheiro hoje nesse touro velho dele, e investir num touro melhorador. Na primeira estação ele está pago. E qual que é o receio do pecuarista em não investir no animal de qualidade e ficar usando o velho ou ficar usando aquele mais barato que Eu não tem? digo que é receio, é só uma resistência infundada. Uma resistência infundada. Não tem porquê. É uma resistência infundada, é uma teimosia, é alguma coisa que, enfim, falta abrir a cabeça. E faça um paralelo contigo. A agricultura do Mato Grosso, a agricultura brasileira, hoje ela é de ponta. Não perde para ninguém, pelo contrário. Nós somos visitados rotineiramente pelos americanos, enfim, pelo mundo vem visitar a agricultura nossa. Você já viu um agricultor ir numa loja e pedir semente de soja de segunda? Você já viu ele comprar aquela mais baratinha? Aquela que não deu classificação? Nunca. Ele quer a melhor semente. E ele usa o adubo na receita que foi estabelecida pelo agrônomo, considerando a avaliação da terra dele, a análise de solo dele. Então ele não joga para errar. E por isso que ele está onde está. Por isso que o agricultor está onde está. Ele evolui mais rápido. Não, ele não evolui mais. Enfim, ele entrega aquilo, ele faz o que precisa ser feito e está submetido só ao quê? Está submetido a clima e mercado. Agora, aquele que usa um touro melhorador está submetido a clima, mercado, e se der sorte, aquele touro de boi de boiada pode até dar um bezerro bom para ele. Fora que o risco é muito grande. O investimento em um touro de qualidade, ele vai ter vários animais, né? Ele vai ter vários bezerros que carregam a genética também. Na primeira estação, esse touro melhorador já está pago.
E acima de tudo, o touro melhorador e o boi de boiada, eles vão produzir dentro dessa fazenda e vão deixar a progênie dentro dessa fazenda. E se é uma fazenda que faz retenção de matrizes, essas matrizes, filha desses touro melhorador e o boi de boiada, vai ficar na fazenda. Então você está contaminando de forma positiva quando você usa um touro melhorador, e você está contaminando de forma negativa quando você usa um boi de boiada. Você está decrescendo, você está em pioramento genético no boi de boiada e melhoramento genético no touro melhorador. É incrível como esse gráfico ele tem uma linha que lá no futuro vai ser muito mais vantajoso. Como você disse, no primeiro ele já pagou, mas lá na frente você acaba tendo uma boiada de uma qualidade muito superior e a outra, se ela não ficou numa linha reta, é o que você falou. Ela vai cair. Ela vai cair. Inevitavelmente ela vai cair. Por quê? Porque as vacas que o nosso amigo pecuarista tem são as vacas que ele tem. Pronto, é o que temos para hoje, vamos chamar assim. Ele pode ter uma vacada média, uma vacada mais fraca, uma vacada muito boa, mas é o que ele tem. Ok? Como é que ele consegue evoluir? Só trazendo, agregando melhoramento genético, o aditivo genético. Então, esse é o maior desafio nosso, é de convencimento do pecuarista. Né? Nós tivemos essa informação pelo Marco Túlio na quarta-feira, que 85% das propriedades no Mato Grosso tem até 250 cabeças. 85% tem até 250 cabeças. E essa é a grande massa que usa o boi de boiada. Essa é a grande massa. Então não precisa convencer esse cara a usar o touro melhorador. Ele paga na primeira estação e ele perpetua a qualidade na fazenda dele. Legal. E para quem tem interesse em falar assim, não, peraí, eu vou mudar. Virei a chave, eu quero ter um touro com uma genética boa na minha fazenda. Hoje ele pode encontrar de diversas formas, né? Como que a Genética Conquista pode ajudar nisso para ele? Genética Conquista hoje tem dentro do portfólio dela, como disse, o Senepol e o Nelore, todos frutos de avaliação. Então quando a gente vai para um leilão, por exemplo, tem um leilão agora dia 3 de agosto. Nesse leilão tem o catálogo, o Senepol e tem o touro Nelore. As bulas desses touros estão todos ali. Então uma compra assertiva, você não está comprando um visual. Ah, esse touro é bonito. O boi de boiada é um boi bonito, por isso que ele foi escolhido para ser. Mas o que ele tem dentro dele? O que ele vai entregar, né? O que ele vai entregar? Toda essa ficha técnica dele. A ficha técnica, a bula do boi. Então, quando você tem principalmente as compras que são assessoradas, os técnicos, a gente recebe muito isso, ó, me encaminha o catálogo aqui que eu vou escolher os touros. Por quê? Porque esses touros, ele tem a avaliação genética dele e ele já tem dizendo ali, esse touro vai produzir bezerro pequeno ao nascer. Esse touro já não vai produzir um bezerro pequeno ao nascer. Então você não pode usar um touro que vai dar um bezerro pesado para uma novilha. Então você já tem compras assertivas. Então essa é a grande vantagem da compra técnica, mas com o quê? Com referência. Legal, e isso é interessante como o uso da inteligência artificial vem sendo usada justamente para você fazer essa mescla e entender o que vai acontecer, né? Hoje o cruzamento acontece no computador primeiro, né? Você escolhe o que você quer fazer de acordo com o touro, de acordo com a fêmea, você escolhe e você monta, né? Isso, ou seja, os programas de avaliação, eles têm os códigos, enfim, a parametrização, ok? E a gente seleciona touros, que no nosso ver são touros que atendem o nosso projeto, temos as doadoras, e isso é feito um cruzamento no computador, um filtro, que ele já tira as situações negativas, e aí, vamos lá, selecionamos 10 touros. Para essa determinada vaca, 5 touros não vão produzir aquilo que desejamos a nível de números. Aí a definição de qual touro usar, aí é o olho. Entendi. Mas se eu quero decidir na minha propriedade que eu quero um animal com uma carcaça diferente, uma altura diferente, tudo isso você já consegue fazer pelo computador e isso diminui um tempo ali muito grande. Claro. Hoje você não precisa esperar, cruzar, nascer, acompanhar e lá na frente é uma prévia, certo? É uma bússola nossa de orientação. Vamos até trocar a questão do bússola. Já é um GPS nosso, né, de orientação.
Para que rumo eu vou? Eu Me dá um norte ali. já tenho um GPS na mão. Aí a definição, se eu vou usar o touro A, B ou C, já após filtro, aí é o olho do boiadeiro. Porque você tem que conjugar, obviamente, o fenótipo, o visual dele com formação frigorífica, porque a conformação frigorífica o computador não te dá. Ele te dá as DEPs. E aí você tem a segurança de que você vai ter um acasalamento correto, considerando fenótipos, com uma informação genética e genômica já na mão. Legal. Fábio, para a gente já encaminhar para o final, qual que é a mensagem que você deixa para o pecuarista que ainda está com o boi de boiada, tá ali, não quer colocar a mão no bolso para investir, e não é nem é um investimento, porque ele vai recuperar agora, entendeu? Qual que é a mensagem que você deixa? Amigo, abandona esse boi de boiada, isso aí só te tá prejudicando o teu negócio, tá prejudicando tua operação. A receita financeira que você quer é você que determina ela. Então abandona o boi de boiada, busca os criadores que de fato se dedicam a fazer o melhoramento genético. Nós somos um fornecedor de genética com muita responsabilidade, com muita ética, né? Não colocamos no mercado aquilo que eu não compraria. Isso é uma regra dentro da fazenda. Eu não coloco conque, que é um sufixo nosso, tanto no Nelore quanto no Senepol, se de fato ele não for entregar aquilo que o pecuarista merece e precisa. Quem adquire sabe que está tendo um animal de qualidade, com nome, né? Porque tem um renome aí para levar e que não vai ter problemas, né? E a prova disso é que nosso índice de recompra os leilões é de 82%. Tá aí, Fábio, muito obrigado pela participação. As portas da Acrimar estão sempre abertas, a Acricast, o que tiver de notícia aí. Fábio, obrigado. Feito. E a gente tá de portas abertas. E para você que acompanhou o episódio até aqui, siga as nossas redes sociais, siga as redes sociais também da Genética Conquista, acompanhe o que a gente posta, acompanhe no nosso YouTube os episódios do Acricast que já foi no ar e os próximos que virão.